Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. E eu venho falar aqui do futuro, né? Porque aqui já são 8 da noite em Xangai. É verdade. Professor, a sua visão sobre as consequências para a economia russa a partir do momento em que Vladimir Putin decide invadir a Ucrânia. Qual é a visão do senhor a respeito disso? Na verdade, o efeito sobre a economia russa depende muito do grau das sanções internacionais. E o governo russo não estava preparado para o tamanho e para a coordenação das sanções que já estão chegando na economia russa. Vários bancos estão sendo cortados do sistema financeiro internacional. O Banco Central russo não vai ter acesso a grande parte das suas reservas em dólar, não vai poder fazer compensação em dólar. E isso significa que a moeda local já está despencando, já tem um princípio de pânico da população em relação à possível crise financeira, e isso vai jogar a economia russa para o buraco. Não importa o que aconteça na guerra, a economia russa vai entrar numa forte recessão pelos efeitos econômicos das sanções internacionais e como que o país vai responder a isso. Emitir moeda no momento como esse é um risco ainda maior, porque essa política ela é defendida por alguns especialistas, não só no momento de guerra, como é esse que a Rússia está passando, mas em momentos, às vezes, de dificuldade. Até na própria pandemia, teve economista que saiu defendendo que o Brasil, por exemplo, moeda, né, tinha reservas internacionais para isso. Pois não, professor? Eu fiz isso, eu defendi isso. Então, e esse momento na Rússia é o momento adequado para essa política também? Não. A impressão de papel moeda é algo que você pode fazer quando você tem a armadilha da liquidez. Deixa eu explicar um pouquinho como é que isso funciona. Significa que os bancos locais não estão preparados para emprestar para a sociedade. Era o que estava acontecendo no começo da pandemia. Eu escrevi um fio sobre isso. Eu fui talvez o primeiro a escrever de março, se não me engano, em 2020. Eu fiz um fio sobre o Brasil deveria imprimir papel moeda naquele momento. Eu escrevi uma coluna também, já que isso não seria possível, que era para usar o BNDES para liberar crédito. Bem, não é o caso da Rússia. O problema da Rússia não é moeda interna. O problema da Rússia é acesso a dólares. Imprimir rublos, não vai mudar nada. Não é uma solução para um problema cambial. Né? O que acontece, por exemplo, bem próximo do que aconteceu na Alemanha na década de 80. Quando você tem problema de crise cambial e gera algum problema de sistema financeiro local e o governo quer se financiar usando papel moeda, a única coisa que vai gerar vai ser a inflação. Então, isso não é uma saída possível para o governo russo. O problema do governo russo não é a armadilha da liquidez. Professor Zaidan, olhando para o seu quintal, existe alguma possibilidade de risco de infecção de outras economias, como a chinesa, por exemplo, não apenas pela circunstância de estarem todos, mas talvez pelo governo russo buscar o governo chinês para alguma espécie de apoio mais específico? Eu acho que o governo chinês vai amortecer parte das sanções internacionais. No fundo, o governo chinês e o governo russo são aliados naturais nesse movimento adversário contra o Ocidente. É diferente a Rússia e a China. A China não vê o Ocidente como inimigo. A China vê o Ocidente, às vezes, como adversário. Né? Mas, ainda assim, existe essa aliança natural. E o governo chinês vai amortecer as sanções. A capacidade do governo chinês de fazê-lo não é tão grande assim. Afinal de contas, imagina o comércio entre Rússia e China. 85% do comércio entre Rússia e China ele é compensado em euros ou dólares. Né? Vamos imaginar que, a Rússia peça, não podemos compensar em dólar ou em euro. Vai compensar em que moeda? Yuan? O Yuan não é uma moeda conversível. O que os russos vão fazer com o Yuan, a não ser comprar produtos chineses? Né? As sanções nesse ponto funcionam. Não importa se a China vai auxiliar a Rússia
e vai dar acesso a alguma parte das reservas dela, ou vai auxiliar através de algumas empresas, alguns bancos estatais que não estão no sistema financeiro internacional. Esses bancos poderiam ajudar a Rússia no primeiro momento, porque não sofreriam sanções. Lembrando que se uma empresa chinesa quebrar as sanções internacionais e ela tiver, por exemplo, negócios com o resto do mundo, ela pode sofrer sanções também. É isso que acontece, por exemplo, contra o Irã. Várias empresas não podem fazer negócio com o Irã, mesmo não sendo empresas americanas, porque se elas fizerem negócio com o Irã e tentarem fazer com empresas americanas, elas sofrem represálias. Então, essa é uma questão que é uma questão muito importante. Mesmo que a China queira ajudar a economia russa, e deve, em alguma medida ela não tem capacidade para amortecer parcela significativa das sanções internacionais que estão sendo colocadas contra a economia russa. Quem está falando conosco direto de Xangai, na China, é o professor Rodrigo Zeidan, professor da New York University Xangai, da Fundação Dom Cabral, falando sobre consequências econômicas da invasão da Ucrânia pela Rússia. E aí eu queria perguntar ao lado oposto, professor. O senhor já nos contou com muita clareza hoje a situação pela qual passa a Rússia e o momento de isolamento. Agora, essas sanções podem ter que tipo de repercussão sobre aqueles países que as aplicam? Qual é o tamanho do estrago que Europa, Estados Unidos podem sentir a partir do momento em que a Rússia deixa de ser um player no comércio internacional? Primeiro, a qualidade das perguntas é sensacional. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com esse nível de qualidade. Mas a questão é o seguinte, é um jogo de soma negativa, né? A gente tem uma visão no Brasil que comércio internacional e globalização é um jogo de soma zero, ou seja, que para um ganhar, o outro tem que perder. E não é assim. Nessas sanções, todo mundo perde. A Europa é dependente da energia russa. As sanções vão causar problemas de comércio internacional. Empresas europeias e americanas vão exportar menos para a Rússia. Empresas que importavam coisas da Rússia vão ter problemas de abastecimento. Isso pode, sim, gerar alguma desaceleração no resto do mundo e alguma inflação. O petróleo, vocês começaram o programa dizendo que o petróleo bateu o maior nível desde 2014. O petróleo gera inflação no mundo, né? Então, essas sanções são ruins para todo mundo. E era com isso que o Putin estava contando, que o mundo não fosse bancar uma coordenação de sanções que, embora fosse afetar a Rússia primariamente, fosse também rebater nas suas próprias economias. Professor Rodrigo, a pergunta que talvez esteja na cabeça do nosso ouvinte é a seguinte: claro que os russos sabem, né, desse problema econômico todo que o senhor está muito bem explicando para nós aqui. Eles vão insistir nisso até quando, hein? Pode ser a razão econômica que promova uma guinada, até muito mais, porque a gente não vê avanço nas negociações aí e uma ausência de liderança mundial que possa, de alguma forma, mediar esses conflitos, né? Não tem um líder mundial hoje que seja capaz de conversar com as partes aí, como já tivemos em outros momentos da nossa história. Esse impacto financeiro, até quando que isso vai esticar essa corda, até quando que eles vão ter lastro para conseguir bancar essa ideia de tentar, de alguma forma, modificar a situação do governo ucraniano e tentar algo pró-Rússia, que é o grande objetivo de Vladimir Putin? Olha, a Rússia está numa sinuca de bico, que é sempre um problema, né? Quando você coloca uma ratazana e você prende ela se você prender e não der como o bicho, ou no caso o Putin, sair, ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo vai reagir a essa situação. Os danos econômicos estão começando. Os danos econômicos não são sentidos imediatamente. Isso dá alguma margem de manobra para que o país continue agindo contra a Ucrânia. Agora, eu tenho a impressão de que o governo russo não estava preparado para essa coordenação forte, essa resposta quase imediata dos países europeus que dependem, em grande parte, da energia russa.
muito menos dos Estados Unidos. Né? O presidente Biden era visto como um presidente fraco dentro da área de influência russa, porque seria democrata, que não teria vontade, saiu do Afeganistão. Os russos erraram. E agora, o que eles fazem? Vão continuar partindo para cima? Vão gastar... E aí é uma questão que é uma questão muito, muito importante nessa guerra, que é o seguinte: a Rússia pode ganhar essa guerra facilmente, porque ela tem um poderio militar muito, muito grande. O problema é que, para ela ganhar essa guerra facilmente, ela teria que, primeiro, gastar munição e gastar equipamentos que não são infinitos. Vão ser super difíceis de ser substituídos. E, segundo, a única forma dela ganhar essa guerra facilmente é matar civis numa quantidade descomunal. Algo que, felizmente, a Rússia tem evitado. Né? Não que ela não esteja matando civis, mas não está matando civis como poderia estar matando se fosse entrar com tudo. Né? E aí, o que a Rússia vai fazer? A Rússia vai partir para um ataque feroz e vai sair matando as pessoas? Espero muito para a sociedade mundial que isso não aconteça. Você vai tentar abrir negociações e tentar resolver isso rapidamente? Seria o melhor. O grande problema é o seguinte: como é que a Rússia reconquista a confiança para normalização com o resto da sociedade mundial? Pode parecer que isso é impossível de ser feito. Provavelmente com Putin é. Mas a gente tem que lembrar que os cenários mudam muito rapidamente. Um processo que acabe com Putin saindo do poder e entre um governo conciliador poderia levar, mas aí é muita especulação. Né? O que acontece agora é que tudo depende de como... Os danos já estão na mesa, as sanções só vão piorar, os efeitos só vão se acumular. A questão é como é que os russos vão reagir. Vão tentar uma saída que, mesmo que não seja honrosa, seja uma saída rápida, ou vão tentar prolongar essa guerra o quanto for para ver se consegue desgastar o Ocidente? Eu acho que, se eles apostarem nessa segunda estratégia, eles vão dar com os burros na água. O problema é que pode levar o mundo junto. Professor Rodrigo Zaidan, vou pedir para o senhor tirar o chapéu, ou colocar um em cima do professor de economia e usar agora o chapéu de morador da China e acompanhador das notícias. Ontem, o Ministério de Relações Exteriores da China fez um aceno diplomático quando o ministro conversou com o ministro das Relações Exteriores, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Os países falaram em alto nível. E a China se colocou à disposição para negociar. Como o Pedro falava agora há pouco, na falta de alguém que se coloque no meio dos dois como um facilitador. Foi lido pela imprensa ocidental como uma mudança de postura da China. Como é que isso chegou para os chineses e para quem está na China? É muito complicado, né? Porque a China fazia uma propaganda interna a favor da Rússia. Essa propaganda mudou nos últimos dias. Né? O governo chinês, de novo, e aí é uma coisa que é uma coisa fundamental. O governo chinês tem se comportado de forma razoavelmente racional, para bem e para mal, nos últimos 40 anos. Né? O que a Rússia fez contra a Ucrânia não é racional. Porque abrir uma guerra que você nem anuncia qual é o objetivo da guerra, né? De tirar nazistas da Ucrânia, isso não é objetivo de guerra. Né? Quando você tem isso é irracional. Então, isso bateu mal dentro da China. Né? E a China tem uma questão de soberania, de território, que é super forte. E aí a Rússia está atacando um país que é razoavelmente soberano, que é uma democracia, por pior que seja. Né? Isso, o governo chinês está mudando de postura. Agora, o governo chinês, a mudança de postura do governo chinês não é algo, primeiro, que não é algo muito rápido, segundo, que não interessa muito qual é a mudança de postura para o cidadão comum, porque para o cidadão comum
isso não é um assunto que o governo quer que seja o foco das discussões internas, né? Porque no caso da China, que está com estratégia de Covid-0, que o importante é o crescimento interno, repercussão de uma guerra entre Rússia e Ucrânia não é algo que se queira que seja difundido aqui fortemente, né? Mas críticas contra a guerra estão ficando mais comuns. E as pessoas que antes poderiam não se sentir confortáveis ou até ser censuradas por criticar a Rússia abertamente, hoje mais ou menos podem fazer. Até um certo limite, obviamente, né? Mas... E é essa questão que eu acho que a China está vendo, que essa guerra ela pode gerar uma desestabilização mundial que pode bater aqui. E se bater aqui, vai atrapalhar o governo chinês. E ela está pensando o seguinte: será que a gente consegue resolver ou ajudar a resolver? Se for isso, que bom. Porque o governo chinês tem alguma... né, tem alguma coisa a fazer para ser ouvido pelo governo russo. E tem alguma credibilidade com o Ocidente para negociar isso, se for o caso. Olha, eu queria agradecer... Não sei se é esperança. Sim, pois eu não, espero professor. que sim, né? Queria agradecer ao professor Rodrigo Zeidan, professor da New York University Xangai, falando conosco direto da China. Muito obrigada, viu, professor? Seja sempre bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado. E é uma honra e um prazer estar com vocês.